Fala pessoal, nós vamos resolver um caso um pouco mais difícil de determinação de máximos e mínimos nessa função aqui. No caso nós temos a função x elevado a 2 sobre 3 vezes x mais 2. Nós vamos passar por conceitos como ponto crítico, o que é um máximo, o que é um mínimo e finalmente definir quais são os pontos de máximo e de mínimo dessa função. Porém, antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso é muito importante pra gente. Então nós vamos determinar os máximos e mínimos locais da função x elevado a 2 sobre 3 vezes x mais 2. No caso, para resolver esse exercício, um teorema e uma definição serão muito bem-vindos. No caso, nós temos aqui o teorema de Fermat e a definição de ponto crítico, que é um ponto crítico. Vamos começar pelo teorema de Fermat, vamos lê-lo e depois interpretar e ver o que ele quer dizer. Dada uma função f de x, se ela assume um ponto de máximo ou de mínimo em um ponto qualquer x igual a c de seu domínio e f' de c for definido, no caso f' de c existe, a derivada nesse ponto ela existe, então a derivada vale zero. Ou seja, se você tiver um ponto de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função em um ponto x igual a c, a derivada nesse ponto ela será nula, será igual a zero. Cuidado que nem para todo f' de c, que é igual a zero, você terá um máximo ou mínimo, ou seja, a recíproca ela não é verdadeira. Nós temos vários casos onde nós temos uma derivada nula, porém o ponto não é máximo nem mínimo local. E a definição de ponto crítico? O ponto crítico é um ponto C no domínio de f, onde a derivada nesse ponto ela vale zero ou ela não existe. Para determinar os máximos e mínimos locais de uma função, nós vamos calcular os pontos críticos equacionando a derivada igualando a zero e também analisando onde a derivada ela não existe. É isso aqui que todo mundo esquece de fazer. Nós devemos analisar onde a derivada não existe. Nós temos pontos críticos sim nesse caso, nessa situação. E é o que vai acontecer nesse exercício. Começando pelo cálculo da derivada de f, f' de x. Aqui nós temos uma regra do produto com x elevado a 2 sobre 3, derivada vezes x mais 2, tudo isso mais o x elevado a 2 sobre 3 vezes a derivada de x mais 2, que é igual a 1. Portanto, nós temos 2 terços, derivada de x elevado a 2 terços, vezes x elevado a menos 1 terço, subtraindo 1 no expoente, tudo isso vezes x mais 2, mais x elevado a 2 terços vezes 1, que é a mesma coisa que 2 vezes x mais 2 sobre 3x elevado a 1 terço, passando esse x elevado a 1 terço para baixo, com o expoente agora positivo, tudo isso mais x elevado a 2 sobre 3. Essa aqui é a expressão do f' de x. Dado que nós já temos a expressão da derivada de f, no caso f' de x, vamos analisar onde essa derivada ela vale zero. Portanto, vamos equacionar f' de x, que é igual a zero. Nós temos 2 vezes x mais 2 sobre 3 vezes x elevado a 1 terço mais x elevado a 2 sobre 3, que é igual a zero. Passando o x elevado a 2 sobre 3 para o lado direito da equação, nós temos 2 vezes x mais 2 sobre 3 vezes x elevado a 1 terço, que é igual a menos x elevado a 2 sobre 3. Agora nós multiplicamos o 3x elevado a 1 terço para o lado direito da equação, ficando com 2 vezes x mais 2 igual a menos 3 vezes x elevado a 1 terço vezes x elevado a 2 terços. E olha só, x elevado a 1 terço vezes x elevado a 2 terços é a mesma coisa que x, dado que nós somamos os expoentes. Aqui nós temos x a primeira, que é a mesma coisa que x. Portanto, nós ficamos com 2 vezes x mais 2, que é igual a menos 3x, ou 2x mais 4, que é igual a menos 3x, portanto, x ele é igual a menos 4 sobre 5. Aqui nós temos um ponto crítico. E esse ponto crítico nós encontramos calculando a derivada e igualando essa derivada a zero. Porém, nós temos um segundo ponto crítico nessa função. E esse segundo ponto crítico nós encontramos analisando a equação da derivada. No caso, onde que essa equação, onde que essa função, ela não é definida. Essa função ela não é definida quando x vale zero. Por que que isso acontece?
Porque nós teremos uma divisão por zero, nós temos x elevado a 1/3. Quando nós colocamos zero no x, nós dividimos uma expressão por zero, que não pode ser feito. Ou seja, x igual a zero também é um ponto crítico. Último passo, analisar os sinais da primeira derivada. No caso, nós colocamos aqui os pontos críticos, o ponto onde o x vale menos 4/5 e o ponto onde o x vale 0. No caso, aqui é um lugar onde a derivada ela não é definida. Para analisar os sinais da derivada, nós jogamos qualquer valor antes de x igual a menos 4/5, no meio, entre menos 4/5 e 0, e depois do x igual a 0. Portanto, aqui nós podemos calcular, por exemplo, o f' de menos 1, aqui o f' de menos 1/10, por exemplo, e aqui o f' de 1. Escolha números que tornam esse cálculo mais fácil possível. F' de menos 1. F' de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 2, que é igual a 1, sobre 3 vezes menos 1 elevado a 1/3, mais menos 1 elevado a 2/3. Menos 1 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 1, que é igual a menos 1. E menos 1 elevado a 2/3 é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado, no caso 1, raiz cúbica de 1, que é igual a 1. Portanto, nós temos menos 2/3 mais 1, que é igual a 1/3, que é maior que 0. Portanto, aqui a função ela é crescente. Para x igual a menos 1/10, nós temos duas vezes menos 1/10 mais 20/10, portanto 19/10. Tudo isso dividido por 3 vezes menos 1/10, raiz cúbica 1/3, mais menos 1/10 elevado a 2/3. Aqui nós temos como resposta menos 2,51, que é menor que zero, que é o que importa, se é maior ou menor que zero. Portanto, nesse intervalo a função ela é decrescente. Aqui nesse miolo aqui, a função é decrescente. E para o nosso f' de 1, nós temos duas vezes 1 mais 2, que é igual a 3, sobre 3 vezes 1 elevado a 1/3, que é a mesma coisa que 1. Tudo isso mais 1 elevado a 2/3, que também é igual a 1. Nós podemos cortar 3 com 3, ficando com 2 mais 1, que é igual a 3, que é maior do que 0. Portanto, aqui a função ela é crescente. Dado que a função é definida em x igual a menos 4/5 e também é definida em x igual a 0, a função original não tem qualquer restrição em x igual a 0, nós podemos afirmar que aqui nós temos um ponto de máximo local e aqui nós temos um ponto de mínimo local. E o gráfico dessa função ele é mais ou menos assim. Aqui nós temos uma abscissa que vale menos 4/5. Aqui nós temos um ponto de máximo. E aqui na abscissa x igual a 0 nós temos um ponto de mínimo, que é a mesma conclusão que nós tiramos através do cálculo algébrico.